Leitura do livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, de Pietro Baldi. Capítulo Erros e Ascensões Humanas. Começamos a subir os primeiros degraus das ascensões humanas. A atual maioria da humanidade vive e age inconscientemente, como marionete, manobrada por instintos, sem saber nada a respeito do porquê das coisas, sem compreender o que e por que faz, as reações a que dá nascimento, as consequências dos próprios atos. Por esse conhecimento fundamental que, segundo a lógica mais elementar, deveria anteceder qualquer ação, o homem de nossos dias raramente se interessa e prefere, em primeiro lugar, agir para depois compreender. Parece que os problemas do animal bastam para encher-lhe a vida e saciá-lo. Talvez o homem comum se perdesse em meio a essas questões que devem parecer-lhe de complexidade espantosa a ele que vive na periferia, na superfície e não no centro, na profundidade. O pensamento das filosofias apresenta-se-lhe contraditório, o das religiões insuficiente, o da história desconexo, o da política facioso e interessado. Em face dos mais importantes e contudo mais simples e necessários problemas da vida, como por exemplo, quem sou, de onde vim, para onde vou, por que vivo, por que sofro, o homem se percebe desnorteado e só, porque o pensamento humano ainda não soube encontrar a síntese completa que lhe responda a tudo, e se tivesse sabido, conseguiria interpretá-la apenas de acordo com sua relativa maturidade. O homem de nossos dias vive, assim, em uma espécie de resignação à ignorância, de adaptação à inconsciência. Contenta-se em vegetar. Se isso pode ser dura contingência de sua evolução e também triste aceitação e humilhante declaração de incompetência, podemos continuar a viver nesse estado? Só o involuído pode contentar-se com ele. Podemos continuar a agir sem entendimento, somente à custa de suportar as dolorosas consequências dos inevitáveis erros e desastres de que está cheia a vida individual e coletiva. Não é por isso, certamente, que aos acontecimentos humanos, individuais e coletivos, faltará diretiva. Esta, porém, não é confiada ao homem, não pode ser revelada a inconscientes, mas sê-lo-á qualquer dia quando houver conquistado conhecimento e sabedoria. A formação de nossa civilização do espírito, a formação do novo tipo humano do terceiro milênio, significa a conquista de novo e imenso domínio, com o controle exato das diretivas da vida em nosso planeta. Não se trata de revolução social exterior e formal, mas de maturação biológica profunda e íntima. Os enquadramentos políticos nacionais e internacionais poderão ajudar. O que decide, porém, acima deles, é o tipo de formação do novo homem, cuja sabedoria e maturação evolutiva passam finalmente a permitir não que as forças da lei o dominem, como se torna necessário fazer com os inconscientes, por meio dos fios dos seus instintos e das reações próprias, mas lhe revelem o segredo da própria estrutura e confiem a função de dirigir a vida no ambiente terrestre. O homem atual crê estar sozinho no caos, no entanto participa de imenso organismo, involuído e, pois, insensível, inconsciente e ignorante, vê a desordem da superfície em que vive e nem suspeita a ordem presente nas causas no interior das coisas. Enquanto evolui, deve o homem aprender a tornar-se cidadão dessa pátria maior, o universo, e colaborador consciente desse grande organismo, harmonizando-se com todos os fenômenos irmãos e criaturas irmãs, com seus semelhantes, com as forças da lei. A felicidade e o paraíso consistem exatamente nessa harmonização. Semeando, como fazemos, em ignorância e rebelião, só se podem colher reação e dor. Semeando em sabedoria e harmonia, colheremos felicidade e paz.
Isso significa civilizar-se a sério e não ter aprendido a construir máquinas sem depois saber fazê-las trabalhar. Em todo campo, político, social, científico, filosófico, moral, torna-se necessário passar do sistema caótico ao sistema orgânico. O sistema do universo é perfeito. Nós, que não sabemos mover-nos nele, é que somos imperfeitos. Esse sistema contém a possibilidade de toda a nossa felicidade. Todavia, em nossa inconsciência, apenas dor sabemos extrair. Culpa do homem, não de Deus. Pode-se eliminar a dor que, conforme a sabedoria divina, aliás, foi feita para ser destruída. Mas, para chegar a esse ponto, torna-se necessário compreender. O universo funciona como instrumento musical de que se pode tirar música divina, alegria infinita. Torna-se preciso, contudo, sabê-lo tocar. Arrebentamos as cordas e vamos às cegas. Que podem tocar semelhantes músicos? Então, culpamos o instrumento que toca mal e não a nossa animalidade que não sabe tocá-lo. Quem insiste agride a si mesmo, toca cada vez pior, cada vez mais se engana e se divorcia da ordem e daí colhe sempre maior quantidade de dor. A lei faz quanto pode para salvar-nos e de fato salva, apesar de todos os nossos erros e dores. Somos livres, no entanto, enganando-nos e sofrendo, devemos aprender porque temos de compreender porque somos destinados a empunhar as rédeas do comando qualquer dia. Qualquer dia, trabalhosamente, conquistada a sabedoria, poderemos e deveremos empunhá-las. Ao sábio que se harmoniza, que sabe conformar-se, como se diz, com a vontade de Deus, a lei se manifesta como ajuda amorosa e espontânea, música plena de bondade, proteção e previdência. Ao contrário, aos inconscientes que se rebela e seguindo Lúcifer, substitui pela própria a vontade de Deus. Manifesta-se como prisão de ferro em que prisioneiro se agita. Quanto mais recalcitra e se debate, mais a corrente magoa, os nós se estreitam. Pode bater com a cabeça nas grades invisíveis, quebrá-las e elas continuarão imóveis e intactas. Para resolver os problemas, o caminho não é a violência e a imposição, mas a harmonia e a obediência. Basta havê-lo compreendido para se porem de lado todas as concepções de que habitualmente se vive. O homem, com muita facilidade, crê poder impunemente praticar o mal. Não, a impunidade é ilusão, filha da ignorância humana. A mentira, feitiço que se volta contra o feiticeiro. O mal não traz vantagem e a mentira acaba por enganar o próprio mentiroso que a diz. Quem rouba será roubado, quem mata será morto, quem engana será enganado, quem odeia será odiado. A lei o quer, essa é a estrutura do sistema regulador do universo. Trata-se de organismo de forças inteligentes, poderosas, invisíveis, onipresentes, indestrutíveis. Por mais que se agite, o homem nada pode contra elas e toda revolta se transforma em dor. O homem deve compreender que não pode conseguir a expansão esperada à custas do prejuízo alheio, aliás, o seu próprio. Crê na usurpação, na estabilidade dos desequilíbrios. A lei deixa-o à vontade. Depois, para aprender, paga com o sofrimento. Mais tarde, porém, o reconduz inexoravelmente à justiça e ao equilíbrio. O evoluído, na sua ignorância, presume dominar. Ao invés, obedece sempre. A lei, bem mais sábia que ele, não lhe permite senão a prática das violações e erros úteis para sua dolorosa experiência. O espírito de rebelião, filho de Lúcifer, está no lado baixo e involuído da vida. O de obediência e harmonia, no lado alto e evoluído. A evolução é justamente o processo de ordenamento e harmonização que atua através da fadiga e da dor, substância da redenção. As massas humanas, vastas como o oceano, vão à deriva, na ignorância dessas verdades elementares e caem vítimas das próprias ilusões. A realidade é bem diferente da que comumente se imagina. Quem rouba, crê enriquecer, mas empobrece.
Quem mata não prolonga sua vida, morre. Quem engana se engana, quem odeia se odeia. Quem foi injustamente roubado receberá compensação. Quem foi morto injustamente ressuscitará em alegria. Quem é honesto e de boa fé verá a verdade. Embora tenha sido enganado, quem ama será amado, apesar de hoje ser odiado. A chave da felicidade não está na força ou na astúcia, mas na justiça e no mérito. No mundo reinador, porque o homem não segue a ordem divina, é rebelde, seguidor de Satanás. A causa não está em Deus, e sim no homem. Bem diferente a falar da seleção do mais forte. Se isto aparece na superfície, na profundidade existe lei biológica muito diferente que diz: quem transgride paga. E a humanidade paga, porque é filha de seus erros milenares. Se olharmos, porém, a outra face da dor, revela-nos-á seu poder criador e curativo, seu outro aspecto escondido, onde está escrito alegria. A lei é boa e ajuda-nos a pagar e sanar tudo, se o merecermos. Auxilia-nos, tornando-nos possível transformar o mal em bem, a perda em ganho, a dor em felicidade. A bondade de Deus permite-nos a redenção. Quer dizer, subir de novo, através de provas, a escada da evolução que havíamos descido. Mas se transformam ainda outras concepções de que habitualmente se vive. A posse dos bens, a propriedade referida acima, pela qual tanto se luta, já não é meio de gozo, mas instrumento de trabalho. O princípio de função, emissão, substitui o de egoísmo. Nascemos e morremos nus. Durante a viagem da vida, os bens vão e vêm, a riqueza circula de mão em mão, pertence a todos. As trocas servem para que ela não diminua. Não há posse, estabilidade garantida. Tudo não passa de usufruto, empréstimo temporário, que uma crise, um surto ou a morte podem a qualquer momento tirar. Empréstimo concedido a título de instrumento de experimentação e trabalho na terra, de aquisição de qualidade na areia da vida, administrado pelo homem como meio de construir-se a si mesmo e não para seu gozo. De fato, como a estabilidade, do ponto de vista hedonístico, a riqueza é mal, e do ponto de vista jurídico, impotência. É, pois, erro biológico conceber egoisticamente a riqueza como faz o homem moderno, não obstante todos os coletivismos em moda. Não somente a propriedade, mas a própria autoridade e toda atividade social não devem, egoisticamente, ser concebidas como meios individuais e sim coletivamente entendidas como função social. Todo exercício, atividade, posse e domínio deve encarar-se como missão. Por mais que procuremos isolar-nos para a fruição dos bens, a vida é unitária. Não podemos impedir que sejamos irmãos, pois nela tudo é intercomunicante e comum, apesar de todas as nossas barreiras protetoras e divisórias. Os bens não passam de ferramenta, e nada mais. Aprendido o ofício, são entregues a outros aprendizes. Não se encontra no caminho certo quem procura enriquecer só para si e seu gozo. Torna-se-á incansável escravo de tesouro e condenado ao terror de perdê-lo. A verdadeira conquista não se dirige às coisas, mas às forças que a geram e movem. Pobres ladrões, arrivistas, pobres invejosos por fácil e rápido sucesso. Como vocês empobreceram, ao invés de ficarem ricos, como foram derrotados, os que assim triunfaram, como perderam os que desse modo venceram. Sem esse inusitado conceito da vida, sem essa subversão completa das ilusões do mundo, não se pode imaginar civilização nova. Tão lógico, tão simples, tão natural. Nela deverá desaparecer a distinção entre valores aparentes e valores reais, chaga de nossa humanidade. Levam-se em conta as qualidades. O que importa é ser e não possuir ou aparentar. Só o que é possui a causa, tem o germe das coisas, ou seja, a potência e o modelo para reconstruí-las ao infinito.
Não há outro caminho para a posse, no transformismo universal mutável, senão o domínio sobre as forças genéticas do fenômeno. Na posse das capacidades intrínsecas, em meio a tanta avidez de furto e a precariedade de qualquer posição social, o evoluído afinal encontra o indestrutível. O homem do futuro, mais adiantado, saberá dar mais valor ao que não se rouba e não se destrói, e muito menos ao que se pode perder, prender-se-á mais à potência intrínseca, geratriz e reguladora de tudo, do que às suas efêmeras manifestações exteriores. O evoluído não se amedronta nas horas escuras da desordem, está prevenido e preparado quanto os acomodatícios são atingidos por golpe vindo de baixas camadas sociais. Aceita-o como energética varredura na casa suja da vida e continua imperturbável, porque já encontrou e possui o indestrutível. Os nós humanos, assim como se fazem, se desfazem. A riqueza e todo o poder podem perder-se exatamente como foram conquistados. O que tem princípio, só por isso há de ter fim. Tudo o que nasce deve morrer. Apenas o eterno não tem fim. O que não nasce vive para sempre. Só um evoluído pode acreditar no contrário. De eterno não temos senão o Espírito, com as qualidades que, vivendo, lhe imprimimos, com o feixe de forças de seu destino postas em movimento por nós. Os fatos de nosso tempo demonstram quanto é involuída a humanidade atual e quanta sabedoria diretiva lhe falta. Resolveu-se em destruição medonha todo o progresso mecânico, fruto da ciência do nosso século e vitória de nossa civilização. A soberba técnica, conquista e louvor de nossos dias foi entendida como fim e não como meio. A sabedoria do espírito não lhe serviu de guia. Sem direção, a máquina não construiu, mas destruiu. Faltou-lhe sabedoria, predominam os valores morais hierarquicamente os superiores. O homem subverteu a ordem natural e paga por isso. O materialismo moralmente destruidor atingiu, desse modo, a última fase de realização concreta. A negação, partida do espírito, atingiu a matéria. O ateísmo nietzscheano deu fruto. A superprodução industrial, ao invés de trazer abundância, trouxe a miséria. Espantosa Nêmesis, deusa grega da vingança e da justiça distributiva que reprovava todo excesso. Consequência lógica das forças incluídas no sistema. A orientação espiritual negativa da moderna civilização mecânica a entrega à destruição total. Os imponderáveis que ela negou e, negando, moveu em sentido negativo. Amarram-na agora, prendem-na e seguem-na. Não poderá parar antes de esgotado o próprio impulso. Só mais tarde, como homens mais evoluídos, a reconstrução, melhor e posta bem no alto, surgirá das cinzas do mundo atual. Os destruidores modernos serão excluídos do futuro, pertencente aos reconstrutores. Está passando a hora dos destruidores, que serão expulsos da vida do mundo. Nossa miséria será como deserto, mas também com terreno limpo para reconstrução maior e melhor. Esse deserto atrai as potências inexauríveis da vida. Jamais, qual na profundeza da destruição, a vida tanto se renova. Jamais, como no abismo da necessidade, tanto se manifesta o poder criador de Deus. Na necessidade, dolorosa e redentora, aparece para seus filhos a providência do Pai. Assim, a vida sem cessar caminha. Por mais que o homem procure cristalizar suas posições através de laços jurídicos, estabilizar suas conquistas por meio de convenções sociais públicas e privadas, fixar seu estado em instituições e formas definitivas, por mais que procure, a evolução não pode parar e a cada nova maturação, a velha construção, tendo crescido, não se encontra à vontade na velha casca e rompe-a para formar invólucro mais amplo. Há constantes necessidades da forma para se definirem as posições. Essa forma, porém,
a princípio cômoda habitação, torna-se prisão mais tarde. Necessária também a contínua destruição e reconstrução da forma, único meio de poder conciliar a necessidade, imposta pela evolução, de progresso e crescimento, com a de abrigá-la na forma que exprima exatamente as características atingidas em cada nova maturação evolutiva. Não só nesse caso, mas em toda a vida, se verifica a luta entre forma e substância. A primeira imóvel, com o objetivo de definir-se, a segunda fluida, tendo em vista a evolução. A primeira por necessidade, que tem, como invólucro, continuamente despedaçado pela pressão interna da segunda. Exatamente desse contraste de funções opostas e necessárias nasce a instabilidade de todas as formas da substância, a caducidade dos corpos da vida. As formas constituem apenas etapas no caminho da evolução, paradas em que cada fase se define e exprime. Mais tarde, essa roupa não serve mais, pois o corpo cresceu, torna-se necessário rasgá-la e fazer outra mais ampla, mais na medida. Assim, as revoluções destroem as instituições e as leis, revolucionam as construções jurídicas e os arcabouços sociais, como a morte destrói os corpos para que a vida possa fazer outros semelhantes, mas de acordo com o novo grau de evolução atingido. O caminho evolutivo é fatal. Hoje o mundo é o campo da batalha entre o princípio da força, disciplinado e estabilizado em formas jurídicas, e o superior princípio da justiça. O homem do segundo tipo cresceu, está para tornar-se o homem do terceiro tipo. As velhas instituições, tão adaptadas antes à sua natureza, estão para tornar-se a prisão em que ele se agita, oprimido, e procura arrebentar a fim de fazer casa mais vasta e proporcionada. Nossa fase não é de êxtase, mas de progresso e criação. A destruição precede a reconstrução, momentos sucessivos e ambos necessários do progresso evolutivo. Os destruidores, como os reconstrutores, exercem função biológica, mas cada qual em seu oposto. Os primeiros fazem seu trabalho e então julgam-se donos da situação e iludem-se, supondo que podem fazer a evolução parar e progredir em seu plano. Eis, porém, superada a fase, e eles, simplesmente, instrumentos da lei, já esgotada sua função, de acordo com sua capacidade, são postos de lado. Antes, sua qualidade era a ignorância e a ilusão, a natural herança. A evolução, que não compreendem, vai-lhes no encalço e agarra-os, e por mais que se agarrem às posições, não podem mantê-las. Assim, as revoluções devoram os próprios homens. Depois, a vida fatalmente põe a reconstrução, e para esta, escolhe diferente tipo biológico, a ela adequado, do mesmo modo como fizera para o trabalho de destruição. E assim, na essência, os inimigos que se digladiam e os rivais que se odeiam são companheiros de trabalho. Confraternizam-se sem o saberem na mesma obra de progresso em que, ignorando-se um ao outro, trabalham nas sucessivas fases. Mesmo o próprio antagonismo entre eles existente cifra-se apenas na instintiva e inconsciente necessidade de exercer ao máximo a própria função, necessidade impelida até à rivalidade e ao ciúme do trabalho. Somos todos, cada qual em seu posto, executores da lei e servos de Deus. A ascensão evolutiva não pode parar. As massas não sentem a proximidade dos tempos futuros. Assistimos hoje, de fato, ao desnorteamento da história como nos tempos de Cristo. Podemos repetir com Vigílio: Magnus ab integro saeculorum nascitum ordo. A maior ordem nasce da integridade dos séculos. O futuro pertence à nova geração de homens de tipo biológico mais elevado. É inútil retardar-nos os passos em meio aos progressos do mundo velho. A ignorância, o egoísmo e a preguiça não podem fazer a vida parar.
A lei de progresso esmagará todas as resistências, porque é também poder de expansão divino, que é centro e princípio do universo. A história caminhou sempre assim, ascendendo passo a passo. Nela é normal a realização progressiva de ideais em princípio utópico. Desse modo, da potência íntima do sêmen desabrocham novas formas de vida. O novo já vibra no ar, no estado fluido e incorpóreo de vibração, de dinamismo que é causa das formas, prestes a encontrar o corpo em que se fixe e se defina. Tipo biológico mais evoluído, dotado de consciência nova, deverá formar a classe dirigente. Depois do desenvolvimento mecânico, que termina pela obra de destruição, deve acontecer proporcional ao desenvolvimento espiritual, que torne seus resultados utilizáveis em obras construtivas. Os equilíbrios da vida e a lógica do progresso impõem que, fabricado o instrumento para o domínio material do mundo, se produza também a consciência diretora capaz de empregar utilmente esse instrumento. Isso porque, na vida, nenhum passo é inútil, nada se desperdiça e tudo tende organicamente para determinado objetivo. Só assim, o progresso técnico não terá sido inútil e o homem poderá alcançar, como espera, o domínio não só mecânico e material, mas inteligente e completo do planeta. Para dominar a sério é necessário o princípio de ordem, central e diretivo, que não pode estar senão no espírito. Só ele pode conferir caráter de organicidade ao conhecimento científico e à potência técnica. A característica fundamental da nova civilização será a afirmação de ordem. Partindo do conhecimento da lei e da consciência da ordem divina, em todas as coisas, chegar-se-á a nova e mais completa harmonização entre os atos da vida e seus princípios. E daí a novo superamento da dor e a aproximação da felicidade. Assim, eliminadas e disciplinadas interiormente, as formas de vida individuais e sociais se transformarão, e a existência assumirá novo significado. Carecerão de sentido amanhã as atuais distinções. O verdadeiro chefe de todas as revoluções e de todos os poderes é a lei de Deus. Manobra os líderes que podem mandar apenas enquanto obedientes às leis do progresso e à vontade de Deus. Tendo em vista os objetivos da evolução humana, a lei estabelece as posições e distribui as funções. Humilha os grandes e exalta os humildes aos postos de comando. Depois, liquida todos com justiça, ou seja, com honras, se cumpriram a missão, como refúgio da vida em caso contrário. Interessa a ascensão de todos. Dela somos, ao mesmo tempo, escravos e senhores. Embora quase todos queiram, com egoístico isolacionismo, que as coisas girem em torno de si mesmos. Qualquer ação nossa é função coletiva e toda vida é missão. A luta moderna se trava, como sempre, entre o velho e o novo. O primeiro se aconchega entre as gigantescas construções do passado, mas tem contra si as leis da vida. Não nos ensinaram elas todo o dia o superamento do passado? Todo dia não vemos, apenas em homenagem ao progresso da vida, os moços substituindo os velhos em suas posições? Isso acontece entre as plantas e os animais, como entre os homens. Não se pode resistir a essa vontade de renovação. A vida não pode existir senão na forma de ascensão ou como meio para caminhar cada vez mais em direção do divino centro do universo. Trata-se de imponderáveis, poderemos negá-los e até mesmo rimo-nos deles, mas arrasta-nos e seguimos-los. A vida pertence a quem sabe e não a quem para ou desce. O futuro está sempre mais em cima. A vida faz-se de construção, embora deva atravessar a destruição. O universo é função imensa e perfeita, dirigida pelo pensamento de Deus, movida por forças titânicas e imponderáveis,
sempre em toda a parte presentes e ativas. Tudo está regulado, previsto, tudo nele se resolve em ascensão.